Tá escutando? Ó, o pagodinho tá comendo solto aqui na frente, sabadão. E é nesse clima que eu quero falar com vocês sobre um assunto. Ver calhar esse sonzinho porque traz uma certa leveza para esse assunto tão denso, muitas vezes pesado. Mas é nesse clima que muitas vezes a gente escuta falar sobre esse assunto, que nos é oferecido os produtos relacionados a esse assunto. Tô falando de drogas. Quem não? Quem nunca? Né? Opa, talvez você pode pensar, eu tô fora, esse negócio de drogas eu nunca. Mas eu te pergunto, e aquele remedinho que você costuma tomar pra dormir, hein, minha amiga, meu amigo, chega estressado do trabalho, vai lá e que você vai justamente na drogaria, né, adquirir pra tomar pra dormir. Talvez você pense, não, eu sou fitness, eu sou vida saudável, mas é aquele negocinho que você injeta volta e meia para dar uma crescida, afinal de contas, como dizem por aí, né, nem planta cresce sozinha, né? Aquele negocinho que você injeta, aquele negócio, aquela pílulazinha que você toma para dar uma, né? É... Tantos outros exemplos que a gente pode citar aqui. Eu particularmente, gente, já foi tempo que eu poderia dizer que eu não consumo drogas. Tem que fazer uma confissão aqui para vocês. Mas e também quero de antemão dizer que eu não sou contra, gente, quem usa drogas. Não tenho nada contra as pessoas usuárias de droga, até porque eu lido com isso a minha vida inteira. Desde sempre, né? Desde a minha época de igreja, a gente tem pessoas que atraem esse tipo de pessoas, né? Tem gente que atrai gente doida, tem gente que atrai gente carente, tem gente que atrai drogados. Eu sou desses, assim, sempre fui. Não sei por que cargas d'água. Desde a época de igreja, desde a minha época de crente, né? Volta e meia, aquela pessoa que chegava na igreja, ele precisando de um tratamento, precisando, né? Querendo se desgarrar dos tentáculos das drogas. Quando ia ver, pá, era comigo que a pessoa se identificava, era comigo que a pessoa criava uma proximidade, a gente trocava telefone, volta e meia tava a pessoa me ligando de madrugada, pedindo uma ajuda, querendo desabafar, abrindo, confessando uma certa fissura, que tava difícil e pau. E eu sempre fui ali, já cuidei de muitas ovelhinhas, assim, digamos assim, doentes nesse sentido. Né? Isso ao longo da igreja. Depois me tornei, enveredei por esse mundo da arte, do teatro, e como não conviver com isso, né? Nesse meio artístico, totalmente comum. Não suficiente, meus últimos anos, meus últimos 3 anos, foi vivendo em república aqui no Rio de Janeiro, em albergues, em pensões, e a última foi numa república de universitários, né, de universidades federais. Imagina vocês. Então, o quão próximo eu estive dessa questão. Eu dormia e acordava literalmente. Então não tenho nem, se eu quisesse, ter o direito de ter uma certa, digamos assim, rejeição a esse tipo de pessoas, eu teria. E de fato não tenho, né? Na sua grande maioria são pessoas muito maneiras, pessoas descoladas, pessoas inteligentes. Aí eu sou obrigado a colocar uma pequena aspa, inteligentes, né? Mas na sua grande maioria são. Então não tenho nada contra a esse tipo de pessoa. Eu tenho. O que você tem contra, Tuca? Eu tenho contra a propagação desse negócio. Eu sou contra a políticas que venham fomentar a liberação disso. Eu sou contra essa propaganda que nos é vendida de uma maneira totalmente divergente da dura realidade que é a vida de independente químico, né? E quando eu digo que eu já foi tempo que eu poderia dizer que eu não faço uso de drogas, é relacionado à bebida mesmo, né? Eu sou tão expert no assunto, para dizer o contrário, gente, que mês passado me levaram para uma resenha de amigos, uma pessoa me levou para resenha de amigos e eu curto, falei, vou ficar só no vinho, tá? E compramos o vinho, estava no vinho, é no máximo que eu tomo, um vinho, uma caipirinha, um destiladozinho, não, uma caipifruta, alguma coisa do tipo, mais docinha, né? Estou no vinho, e no meio da resenha surge uma pessoa com uma jarra de caipirinha. Dei uma pequena pausa no vinho, fui provar a caipirinha.
que estava maravilhosa. Não o suficiente, tinha um restinho de vinho no copo. Falei, joguei a caipirinha, fiz um vinho de uva ou uma caipirinha de uva, digamos assim. Gente, eu misturei vinho com caipirinha. Posteriormente que eu fui saber que não deve se fazer isso nunca. Então imagina vocês, eu só senti aquele peso vindo sobre a minha cabeça, assim, 100 quilos. E aí eu baixei a cabeça, estava sentado com as costas da cadeira, assim, com a perna aberta, debrucei assim. E as pessoas, Tuca, tudo bem? Eu falei, peraí, dá só meia hora. Dá só meia hora que o negócio tá tenso aqui. Ou seja, se matasse eu estaria morto, enterrado, né? Pra vocês terem noção do quão conhecedor eu sou do assunto, na sua prática, né? No seu uso. Mas eu sou bem conhecedor, tenho uma certa... Bem conhecedor não, tenho uma certa vivência por parte de pessoas, né? Que passaram por esse tipo de experiência. Eu tô aqui pra gente levantar uma bola relacionada à propagação. A propaganda que não é feita, não é veiculada nos meios de comunicação, que a gente não vê na televisão, né? Que a gente não vê nas propagandas, nas revistas, né? Nos comerciais, relacionada à droga, que é a que mais me preocupa, que é, ironicamente, dita a ilícita, que é a bebida. A bebida mais nociva do meu ponto de vista. Por quê mais nociva? Porque eu nunca vi, por exemplo, alguém fumar um baseado, pegar um carro e sair por aí atropelando as pessoas. Eu nunca vi alguém fumar um baseado e chegar em casa alterado, agressivo e brigar com a esposa, bater na esposa, os filhos, sabe? Mas eu já vi muito isso ocorrer, muito desses fatos ocorrer por consequência do uso de álcool, né? Nós vemos isso todo dia na televisão. Semana passada mesmo eu vi mais um episódio daqueles em que uma galera sai de uma festa, todo mundo bêbado, pega o volante, a caminho de casa, bate o carro, capota o carro, voa a gente pela janela, morre. Só garotada, galera nova. Quantas vezes a gente já não se deparou com esse tipo de notícia na televisão, né? E tá tudo bem, e tá aí, e tá, né? As propagandas tá aí, é sempre uma mulher bonita, um cara vistoso, né? Como se fosse a coisa mais comum do mundo, como se fosse uma propaganda de shampoo, como se fosse uma propaganda de uma tintura de cabelo. E até pra tintura de cabelo é preciso ter cuidado, né? Se você tem alergia ou não. Quiçá do uso de uma substância, gente, tão nociva, tão traiçoeira, né, digamos assim. E isso me preocupa seriamente, porque é a porta de entrada para outras substâncias, sim, tal como a maconha é para a porta de entrada para outras substâncias. Você pode negar, você pode refutar essa informação, você pode se ter como exemplo. Poxa, eu fumo maconha, eu fumo baseado há tantos anos e nunca experimentei outras coisas, né, tudo de boa. Beleza, mas a gente sabe que existe essa possibilidade. E a partir do momento que existe essa possibilidade, a gente não deve propagar isso como se fosse a coisa mais normal do mundo, como se não houvesse essa possibilidade. Entendeu? Digo e repito, não tenho nada contra as pessoas que fazem uso, né, na sua casa, né, nas suas quatro paredes, usa para relaxar, uso medicinal. Mas a propagação disso como se fosse algo benéfico para o indivíduo, para o ser humano, para a sociedade em geral, é que me preocupa. Quando eu vejo apologia a drogas, seja ela qual for, principalmente as ditas ilícitas, a bebida, por exemplo, em músicas, eu sou extremamente contra, eu sou radical. Quem me conhece sabe, eu sou instrutor de dança e as músicas da qual eu trabalho passam por esse filtro de apologia à droga. Quer goste, quer não goste, tem outros professores, outros instrutores, outros profissionais que estão nem aí para isso, mas esse é o meu critério. E nem por isso, nem não pelo fato de eu deixar de usar esse tipo de música que faz esse tipo de apologia, que minhas aulas deixam de ser divertidas, deixam de alcançar o objetivo a qual me proponho, que é trazer um bem-estar, que é promover uma satisfação pessoal, né, às vezes tirar a pessoa de um sedentarismo. Meus objetivos têm sido alcançados da mesma maneira, sem eu precisar me vender, me render a essa máfia, né, porque é uma máfia relacionada com uma indústria, toda uma indústria, né, que alimenta um mercado negro, e por aí vai. E o buraco é muito mais embaixo, né, gente? É muito mais embaixo do que a gente imagina. Estava assistindo agora há pouco uma entrevista daquele apresentador Siqueira Júnior para Leda Nagli. E ele estava contando que todo dia
na porta do estúdio da TV a qual ele trabalha, tem uma mãe lá: Siqueira, pelo amor de Deus, me dá uma ajuda, não sei o que eu faço com meu filho, se envolveu com droga, né? O traficante pediu para que eu tirasse, meu filho já vendeu televisão, já vendeu rádio, né? Agora a geladeira, queria que eu tirasse, o traficante exigiu que eu tirasse uma geladeira, tirei a geladeira, e agora meu filho foi lá, fez uma nova dívida e quer que... Isso enquanto a mãe está podendo arcar, e quando não pode? O fim a gente sabe qual é. Mas esse tipo de coisa a gente não vê propagado, a gente não vê veiculado na TV. E vamos falar de números, que números não mentem, né? De acordo com uma pesquisa recente da Fiocruz de agosto desse ano, 2019, a nível de risco de morte diz o seguinte: a percepção do brasileiro quanto às drogas atrela mais risco ao uso do crack do que ao álcool. 44,5% acham que o primeiro, o crack, é a droga associada ao maior número de mortes no país, enquanto apenas 26,7% colocaria o álcool no topo do ranking. Mas os principais estudos sobre o tema, como a pesquisa de cargas de doenças da Organização Mundial de Saúde, não deixam dúvidas. O álcool é a substância mais associada, direta ou indiretamente, a danos à saúde, que levam à morte. Pondera Bastos. Bastos é o coordenador da pesquisa, né, que, deixa eu dar os créditos devidos a ele, né, Francisco Inácio Bastos, né, é o coordenador responsável por esse levantamento, realizado pela Fiocruz, né, Fundação Rio Cruz, aqui do Rio. E aí, galera, conta fatos não é argumento. Eu poderia ficar aqui citando números, mais números, mais números, referentes a mortes, ao consumo, a fatalidade, mas basta também olhar o número de artistas, né? Quantos heróis nossos morreram de overdose, né? O próprio autor dessa frase, né? Mentor, não sei se ele é o compositor dessa música, mas Cazuza é um, né? Chorão é alguém que me faz chorar até hoje, uma perda lastimável, puta poeta, né? Por aí vai. Cássia Eller, Elis Regina. Estou só no âmbito nacional, fora as internacionais, né? Michael Jackson, Amy Winehouse, Whitney Houston, que se tornou Whitney Houston no final de seus dias. Então, assim, galera, o papo ele soa um pouco careta, ultrapassado, nada a ver, mas é real. E assim, a gente vive uma sociedade, uma galera atual tão antenada, tão intelectual, tão, né, 7-8, mas tão frágil para esse tipo de coisa. E se eu pudesse dar um toque para você, se eu pudesse dar um conselho para você, seria: todo mundo precisa de uma válvula de escape, todo mundo precisa de uma fuga, né? Procure levar a sua fuga, usar como válvula de escape coisas boas, que vão trazer bons resultados para você. A minha fuga, por exemplo, sempre foi o quê? Praia, a música, a arte, a dança. As pessoas não acreditam até hoje quando eu falo que eu não bebo. Quer dizer, entre aspas, né? É muito raramente, mas quando eu falo que eu não sou de beber em open bar, em balada, por exemplo, as pessoas: quê? Você não bebe cerveja? Eu falei: não, nunca precisei. Sempre me diverti, sempre diverti quem esteve à minha volta, sabe? E é desde cedo que tem que se criar essa válvula de escape, porque depois é foda mesmo. Não considere como amigo esse cara, essa garota que chega pra você oferecendo um negocinho. Desconsidere, porque é essa pessoa que vai te levar pro buraco, e possivelmente ela não vai estar lá com a mão estendida para te puxar para cima. Então, deixa aqui o meu recado. É preciso lutar contra, é preciso falar sobre, é preciso se policiar. Espero que tenha me feito entender. Beijo grande, obrigado por estar aqui durante todo esse tempo. Até o próximo Dedo de Prosa.